Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, depois de um longo hiato, estamos gravando aqui mais um episódio e temos de novo um convidado, mais uma vez aqui, que fico muito contente de estar conversando, né? É um grande camarada, uma referência, que é o Alexandre. Alexandre, bom dia, a gente está conversando aqui. Enquanto a gente está conversando é de manhã, eu não sei o pessoal que está ouvindo. Agradeço mais uma vez de você ter topado a gente bater esse papo, principalmente por ser um tema que parece que voltou à luz, né, nessas últimas situações. Então, Ale, antes da gente iniciar a conversa, eu queria agradecer, queria dizer que é muito bom conversar com você todas as vezes. Enfim, dê um olá geral pro pessoal. Oi, Leandro. Olá, pessoal que está acompanhando. É sempre bom a gente estar trocando algumas percepções, fazendo análise da conjuntura a partir das experiências históricas do movimento operário, da luta socialista, e, de fato, vim aqui bater esse papo com vocês, dialogar com os ouvintes, o pessoal que interage bastante. Espero que o pessoal goste aqui do nosso bate-papo e a gente vai estar à disposição depois para próximas atividades. A gente tem uma questão militante, uma questão sempre é jamais recusar um convite para vir bater um papo com uma galera que a gente está junto na luta. Obrigado, Ale. Vamos partir para o objetivo da nossa conversa, né? Então, contextualizando, nós tivemos o aviso de que algumas fábricas da Ford iriam fechar as portas, né? E nós acabamos vendo diferentes posicionamentos, né? Diferentes discursos frente a esse fechamento das fábricas. Então, nós vimos pessoas defendendo que o Estado cedesse, né, mais privilégios para essas multinacionais, para que elas conseguissem manter o emprego. Outros posicionamentos falando que a gente tem que valorizar as multinacionais porque elas são responsáveis por dar emprego para as pessoas. E começou a ser discutido, meio que pontualmente, a necessidade de colocar a fábrica no controle dos trabalhadores que ali trabalhavam. Só que quando surgiu esse assunto, né, quando começou a vir à tona esse assunto, meio que muita gente não conhecia, não conhece fatos históricos que ocorreram aqui na nossa história recente, né, sobre o movimento das fábricas ocupadas aqui no Brasil. E o Alexandre é uma pessoa que está diretamente envolvida com esse movimento. E eu queria, Ale, se você pudesse fazer uma apresentação sobre esse movimento, como que aconteceu e por que as pessoas têm parece que medo de falar disso, né? Parece que é uma coisa, nossa, é muito distante, não é impossível. Se você puder, eu passo aqui a palavra para você. Pois é. Não, vamos lá. Vou fazer uma apresentação aqui rápida, acho que vale a pena depois bater um papo mesmo sobre várias questões do movimento das fábricas ocupadas, as experiências de controle operário no Brasil recente, a resistência do movimento das fábricas ocupadas com a experiência da Cipla, da Interfibra, em Joinville, Santa Catarina, e a resistência da Flasco, em Sumaré, na região de Campinas, da qual tenho muito orgulho de ser forjado na luta de classes a partir da experiência do movimento das fábricas ocupadas, como militante, como advogado popular e atuando diretamente como trabalhador da Flasco até hoje, né? Eu quero também contextualizar sobre como isso se apresenta aqui nas últimas semanas diante da decisão da Ford, né? Como você bem iniciou aqui apresentando, que daí gerou todo esse debate. Eu acho que, inicialmente, a gente precisa destacar, na questão da Ford, que ela permeia um debate para o conjunto da classe trabalhadora muito grande, que é uma pergunta relativamente simples, mas que sempre traz inúmeras dimensões, né? O Lenin, da clássica O que fazer, né? Coloca para a perspectiva da luta da classe trabalhadora nas fábricas, coloca também a perspectiva do que fazer diante do fechamento das fábricas, o que fazer diante de demissões em massa. E daí é o norte que vai puxar aí todo o movimento. Quero contextualizar, e o convite para fazer essa fala é a partir dessas várias perspectivas que se colocaram a partir do anúncio da Ford, mas a gente teria que puxar um ganchinho ali anterior. A primeira coisa e nós estamos na maior crise do capital, potencializada e acelerada pela pandemia,
onde fica bastante evidente que é a classe trabalhadora que paga a conta. Isso na relação direta, na capital-trabalho, onde ainda tem uma relação com vínculos mais formais de trabalho, mas o mercado de trabalho e a rotatividade do mercado de trabalho é muito grande no Brasil e o impacto que isso traz. Então, com a precarização das relações de trabalho, né, o chamado aí precariado, o aumento significativo nos últimos 20 anos dos trabalhadores informais, desguarnecidos aí de qualquer seguridade social, inclusive com a contrarreforma trabalhista, se aprofunda o que se chama lá do contrato intermitente, que é o contrato onde o trabalhador ainda mais refém do ritmo e da determinação do capital. Isso poderíamos puxar um outro gancho para fazer a discussão sobre o sujeito de direito na relação trabalhista, porque daí é uma pseudo-igualdade, né, de condições, quem está vendendo sua força de trabalho, quem está comprando sua força de trabalho, e como isso significa no capitalismo. É uma simples negociação, né? Como se fosse algo igualitário. Mas fui acelerando aqui para só mostrar o quanto a partir de uma decisão do capital, dos capitalistas, merece a gente fazer uma análise bastante detalhada e profunda do que isso significa. Estou querendo dizer isso porque o Estado, como comitê de negócios da burguesia, e evidentemente com as suas complexificações, ele, para garantir as condições para o capital, e no caso com a Ford, então, o capital internacional, como montadora, a partir de uma reestruturação produtiva, uma transnacionalização da força de trabalho, o que realmente é produzido, o que é montado, como é que se dá essa dinâmica, né? No Brasil tem vários autores, aí, Ricardo Antunes, a Graça Drueck, tem uma turma muito boa que faz uma análise desse processo, né? E como isso traz impactos aí para as dimensões do mundo do trabalho. Giovanni Alves, o pessoal do CESIT da Unicamp, mesmo com algumas diferenças, é interessante sempre com subsídios de dados, materiais. Eu fiz mestrado lá e é bastante interessante. Só que nesse contexto a gente precisa entender, então, que o Estado ele acaba dando, né, subsídios, condições, né, para as empresas, e na situação da Ford ficou muito evidente à época um debate com o próprio Olívio Dutra, que era governador do Rio Grande do Sul à época, e depois a Ford decide ir para a Bahia, e no fundo isso está colocado diariamente aí, né, o capital suga, não paga os direitos trabalhistas, faz o chororô dos encargos sociais e não paga imposto, não paga pelas isenções e depois não paga IPI, ICMS, ISS, todas as dimensões também tributárias. A gente pega as grandes devedoras, né? E as montadoras estão entre elas, a Ford está entre elas. Ela tem mais de 1.000 processos trabalhistas, tem mais de 600 milhões em dívidas trabalhistas, e isso deve ser colocado. E daí, isso permeia aí um pouco desse passo que vai dar condições aí para a gente entrar no debate das fábricas ocupadas. Mas ainda antes, eu queria fazer mais uma colocação em relação a questão da Ford e das empresas, né? Foi a Ford, depois logo em seguida, né, virou até piada, que é aquela ioki de pipoca, e outras fábricas vão anunciando, né? Diante da grande crise do capital internacional, há uma movimentação de capitais, e o Brasil é um país subordinado na relação do capital internacional, e com isso fica refém das decisões que são tomadas pelos grandes capitalistas, e nós não podemos ter, enquanto internacionalistas, socialistas, comunistas, revolucionários, não devemos ter uma perspectiva nacionalista, então, de defesa nacional e combater, por exemplo, do que, no caso da Ford, que está indo para a Argentina, ou qual é a movimentação que o capital faz. Ele vai aonde, para ele, vai ser mais rentável. A Ford sugou, agora quer ir embora. Nós vamos ter uma posição não só nacionalista, como também uma defesa de que tivesse que ter mais condições, ou, né, de forma bastante hipócrita, né, o próprio Bolsonaro falando, não, a Ford está indo embora, seja por uma questão tecnológica, seja por uma questão de que ela queria mais isenção, né, e a gente não vai dar, tal. É só pegar aquela frase do Paulo Guedes naquela fatídica reunião gravada, onde ele fala que vai salvar as grandes, né, então o serviço para o capital está muito claro. O que a Ford faz, ela faz uma análise de mercado de que para ela que foi rentável até agora, e ela vai ter condições mais favoráveis para a dinâmica do capital em outro lugar. E porque isso envolve também mercado interno, envolve as condições do Brasil, então isso nos marcos aí que estão estabelecidos. Então a gente precisa dar um passo a mais para chegar e fazer uma discussão sobre a perspectiva da classe trabalhadora, na relação mais direta da exploração da força de trabalho, né, nos conceitos aí marxistas da mais-valia absoluta e mais-valia relativa,
combater um equívoco que muitas vezes se colocam sobre a tecnologia, né, como se fosse o problema. Enquanto marxistas, nós fazemos uma análise da economia e do desenvolvimento das forças produtivas e o esforço, né, assim, o processo construído historicamente de que você tenha na mais-valia relativa com o desenvolvimento da tecnologia é positivo, combinada, é uma pauta que se coloca sempre, historicamente, pela classe trabalhadora, para que você consiga trabalhar menos, com condições mais favoráveis. E hoje tem estudos, por exemplo, e por isso que a pauta da redução da jornada de trabalho sem redução de salário é uma pauta histórica da classe trabalhadora, do movimento operário, porque você consegue, com o desenvolvimento das tecnologias, hoje produzir numa quantidade de tempo otimizada, a eficiência coletivamente produzida e socializada, e vou falar disso no movimento das fábricas ocupadas, é muito bem-vinda. Hoje há cálculos, inclusive nas montadoras, de que você poderia, né, hoje você tem uma jornada de 44 horas, né, para os trabalhadores, e você poderia reduzir isso tranquilamente, mantendo a mesma produtividade com os trabalhadores, e daí a pauta para sem redução de salário, os trabalhadores teriam condição de trabalhar hoje 4 horas diárias para fazer a mesma coisa que hoje fazem, no mínimo, em 8. Isso são estudos convencionais da universidade, da academia, e que mostram possibilidades em relação à redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Dito tudo isso, eu volto para o Lenin para dizer o que fazer. E aí, né, Leandro, você falou aqui no início que tiveram diferentes posições, né? E permeia aí uma discussão que não é de agora, e com muita humildade não somos nós aqui que impulsionamos o movimento das fábricas ocupadas, que de forma sectária e autoproclamatória, a gente simplesmente vem para dizer e sabemos tudo e sabemos o que fazer. Não, nós somos parte de um processo com erros e acertos, mas a partir de uma análise que combina duas perspectivas. A primeira é uma análise histórica do movimento operário, como é que historicamente se deram essas experiências, então estudando, aprendendo com o histórico do movimento operário, mas não é meramente um academicismo vulgar ou, né, distante a gente está intervindo na luta de classes, então a gente tem uma ação da praxis com a atuação do movimento real da classe trabalhadora. E o que a gente percebe, né, enquanto marxistas, é que a classe trabalhadora ela se move pelas suas condições objetivas e materiais. E a defesa do emprego, numa sociedade estruturada como a do Brasil, nas realidades de como se deu o processo de industrialização do Brasil, como se dá a dinâmica, né, como eu falei, do mercado de trabalho, a dimensão aí da rotatividade de trabalho, no sentido de poder, né, os patrões podem demitir, podem a qualquer momento, não tem ônus, o desdobramento prático de como é que se dá, as fragilidades contratuais que nós temos e tal, numa sociedade profundamente desigual, com um salário mínimo muito abaixo, né, 25% do que o Diese iria dizer do que são as condições necessárias para a reprodução da vida, a gente tem um nivelamento salarial e as condições de trabalho muito rebaixadas. Isso, os dados da própria OIT, então da ONU, então nada necessariamente revolucionário, a OIT tem um dado que é bastante assustador. A cada 15 segundos nós temos uma morte de um trabalhador no mundo por acidente de trabalho ou adoecimento do trabalho, e é fruto do que a sociedade capitalista impôs. Então, há uma promessa, e é isso a própria OIT, ela fala, há uma promessa, nós temos essas relações de trabalho capitalistas e temos esses direitos. Agora, se esses direitos não são resguardados e garantidos, como diz o professor e juiz, agora desembargador Jorge Luiz Sotomayor, da Faculdade de Direito da USP, ele tem um texto que ele faz essa expressão que quer dizer, de duas uma, ou você efetiva os direitos, ou a gente tem que construir uma outra sociedade. Ele até brinca falando, bom, eu acho que tem que efetivar direitos. Eu tenho um profundo respeito, é um querido amigo, e eu digo que a sociedade capitalista não vai efetivar esses direitos que a sociedade capitalista promete, pela contradição da sua base material, a sua dinâmica do capital, que vai para além da ideologia jurídica e a forma jurídica. Então, nesse bom debate que se colocam, e de forma prática a gente combina as estratégias, eu sempre brinco que na petição eu não vou estar necessariamente citando Marx, a gente vai citar a legislação para fazer a defesa e apontar as contradições e ser um ponto de apoio para o combate real, direto, da classe, né, em movimento. Nós temos que analisar essa experiência histórica da importância da defesa do emprego
e como se combinam com a luta dos direitos. Na outra oportunidade que tive aqui, inclusive fazendo um bate-papo, a gente discutiu bastante isso, né? O processo de legalização da classe operária, daquele autor Bernard Delman, né? Com a base marxista do Pachucanes, do direito. Mas eu quero puxar para fazer esse histórico das experiências históricas do movimento operário, do mesmo jeito que a classe trabalhadora, consolidada, né, no capitalismo com a Revolução Industrial, do mesmo jeito que tinha uma luta para ter melhores condições de trabalho, reduzir jornada, né? Isso fica visível, tem vários filmes, tem vários livros, né? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, tem um filme Germinal, né? Assim, a gente consegue visualizar a descrição da formação do operariado, né? E com as suas dimensões que vão tendo ao longo do tempo, mas mantendo a centralidade na relação capital-trabalho, a centralidade da força de trabalho na sociedade capitalista, a gente pode fazer a relação para que, nesse modelo de sociedade, como é que, mais uma pergunta que era feita lá atrás, nos remete à pergunta que rodou aí nessas últimas 15, 20 dias. Por quê? E os operários, e tem as descrições, isso, do próprio Engels e Marx, por exemplo, que era por que, para além de eu trabalhar, me matar de trabalhar, por que eu estou recebendo essa miséria de salário, por que a jornada é tão grande, etc., por que as crianças estão trabalhando, etc., por que eu tenho que vender minha força de trabalho, por que tem um dono, por que é ele que produz, por que eu não posso produzir, e daí tem uma dimensão que vai além disso, no sentido de por que a gente não pode coletivamente a gente produzir. Esse debate vai surgir, então, com duas perspectivas, o socialismo utópico e o socialismo científico, que vão ter, historicamente, aí as suas representações, o socialismo utópico com Fourier, Saint-Simon, que vão ser referências para algumas pessoas, inclusive aqui no Brasil com o Paul Singer, em várias audiências públicas e presencialmente, inclusive na Flasco, inúmeras. Eu, pessoalmente, tive mais de 30 reuniões em Brasília com o Paul Singer e sempre ele reafirmou isso. Então, é algo que é um economista, que é um secretário no Ministério do Trabalho durante os governos do PT, que a gente vai falar aqui também. Mas eu faço esse gancho lá de trás para dizer que tinha essa perspectiva, no sentido de que os trabalhadores devem se organizar de forma autônoma, uma base do conceito de autogestão vai ser buscada nessa base teórica, mas também num desdobramento que também alguns setores anarquistas vão se colocar no sentido das organizações, nos processos de auto-organizações, né? Inclusive da produção. Por outro lado, um socialismo utópico científico vai apontar nas experiências na Comuna de Paris, na Revolução Russa, nas diferentes experiências do leste europeu, na América Latina, que as experiências que se colocam até hoje, na Bolívia, por exemplo, com os mineiros na Bolívia, que é uma luta fantástica, no processo da Revolução Venezuelana, com as ocupações das fábricas na Venezuela, e em especial na Argentina, na virada de 99 para 2000, quando em 6 meses mais de 500 fábricas são ocupadas pelos trabalhadores e passam a lutar pela retomada da produção sob o controle dos trabalhadores. Muito rapidamente nesse histórico, as experiências de Turim, que são descritas, e um processo de intervenção do Partido Comunista e o Gramsci, mas elas são experiências históricas e que a gente deve conhecer para melhor intervir na luta de classes. E esse movimento, e isso também se coloca para a realidade do operariado brasileiro. Então, é a partir dessa base teórica, e é isso que a gente diz que a gente não criou nada, né? Não foi da nossa cabeça, a gente tem que, não pode idealizar, não é que, nossa, lá na Flasco ou na Cibla Interfibra os trabalhadores são super revolucionários, ou mesmo o papel das direções, o papel dos apoiadores, movimentos sociais, as organizações políticas que passaram a intervir nesses espaços, que são vozes iluminadas, contribuíram, foram decisivas, fazem parte integrante. É impossível falar do movimento das fábricas ocupadas sem falar da esquerda marxista, ou no início que era ainda unificada com a corrente do trabalho, como se deu todo esse processo de intervenção, como é que os debates que se colocavam, como é que internacionalmente até hoje a corrente marxista internacional, da qual a esquerda marxista e a seção brasileira tem um papel importante nesse debate, com experiências também na Itália mais recente, em Portugal, na Espanha. Então, esse debate, de fato, do que fazer diante do fechamento das fábricas, é um debate que, numa crise do capital, isso vai aumentar. Então,
o que aconteceu com a Ford é algo que vai acontecer no próximo período, a situação vai se aprofundar com as contradições da crise, contradições de que mesmo um auxílio emergencial, que como diz o nome, é um auxílio e é emergencial, mas até isso foi cortado, para um cenário onde uma política assassina, né, coloca a classe trabalhadora para se ferrar no dia a dia do trabalho, então, né, não faz lockdown, tá, o capital, a economia não pode parar, né, então é esse a perspectiva liberal, e quem é que está morrendo, né? Na situação da pandemia isso fica ainda mais evidente. Nesse cenário todo, os trabalhadores no Brasil também tiveram, e daí eu entro para fazer um pouco desse histórico, na virada dos anos 2000 nós tínhamos um aprofundamento das práticas do capitalismo nos países atrasados, né? E na América Latina isso ficou muito evidente na situação da Argentina, que tinha uma economia que estava muito vinculada com o dólar, o impacto que isso traz, e no Brasil também passamos por isso, e com uma crise política do governo Fernando Henrique, fruto desse aprofundamento, desse chamado, então, aí, neoliberalismo, aprofundamento das práticas capitalistas mais nefastas, uma política de privatização, sucateamento, uma prática de arroxo salarial, retiradas de direitos, e nesse processo aí de crise econômica e política do governo Fernando Henrique, vai emergir um fortalecimento das lutas sociais, populares, sindicais e operárias. Fruto desse processo, inclusive, a própria eleição do Lula em 2002 é fruto dessa reorganização e um fortalecimento das lutas que se colocavam naquele momento, com todos os limites que o programa e o governo Lula ali já na própria campanha em 2002, a histórica, né, carta aos brasileiros, né, a carta aos banqueiros brasileiros. Então, ali estava claramente, então, sem ilusões em relação a isso, mas o processo político era um processo bastante interessante que se colocava. Esse era o contexto de 2002, quando a fábrica Cipla e a Interfibra, em Joinville, em Santa Catarina, uma cidade operária, uma cidade importante ali por uma questão de logística, perto dos portos, a maior cidade do estado de Santa Catarina, uma cidade ali operária importante, que vai ter, então, que tinha uma tradição de luta operária, vai ser o ponto de partida do movimento das fábricas ocupadas no Brasil. Então, é a partir de lá que a gente entra numa segunda etapa aqui da fala. Aí, Leandro, você comanda, cara, eu desembesto para falar aqui, mas a gente entra nessa segunda parte. Ale, eu espero que todo mundo esteja fazendo que nem eu aqui com um bloquinho de notas, anotando tudo, porque é exatamente isso que eu tô fazendo. Pode continuar que tá super enriquecedor. Bora lá, então. E daí, então, se o pessoal está anotando, anota aí que tem muitos livros, tem muitas referências, né? Faço o convite, inclusive, para conhecerem o Centro de Memória Operária e Popular, que tem umas produções da Fábrica Ocupada Flasco e livros que contam essa história. Tem documentários, tem pelo menos 2 documentários, assim, que são fantásticos e imperdíveis, né? O documentário que chama Intervenção, se colocar no canal marxista, no canal da Flasco, procurar aí no YouTube, no Google, acha facilmente, Intervenção, Fábricas Ocupadas. Eu vou colocar o link na descrição. Aí depois eu vou anotar tudo, vou pegar os livros, e eu lembro que eu já eu compartilhei esse documentário. É verdade. Aí um monte de gente foi assistir, foi bem interessante, vocês vieram falar. Ah, que legal, você teve uma devolutiva já também. E porque eu acho que é o documentário principal de contar toda a história, né? E tem 2 documentários da Flasco que são mais específicos da Fábrica Ocupada Flasco, mas eles são muito ricos ali de visualizar uma série de coisas da produção e recomendo bastante. Um chama Flasco, a Fábrica, e é mais curto, acho que é uns 25, 30 minutos, o Intervenção é de 1 hora, e o outro é o Flasco, Donos do Próprio Suor, que foi o último documentário feito, e foi feito ali já no bojo do governo Temer e com a contra-reforma trabalhista, mas é interessante, acaba ouvindo ali também alguns professores, era um trabalho de conclusão de curso de estudantes de jornalismo da PUC de Campinas, ficou bem legal também. Bom, dito isso, talvez ajude a visualizar. Eu estava dizendo, então, que primeiro, né, na luta, na relação capital-trabalho, a perspectiva de controle operário, de questionar a propriedade privada dos meios de produção, é algo que estava desde o início do capitalismo, desde a consolidação com a Revolução Industrial. Então, nós não estamos inventando a roda. Fomos olhar diferentes experiências históricas, e aí a gente vai aprendendo e se posicionando, né? Qual era o grande debate do socialismo científico com essas experiências, com essas perspectivas do socialismo utópico e também algumas vertentes ali do anarquismo?
a gente coloca, seguindo essa tradição do socialismo científico, da planificação da economia, a nacionalização sob controle operário, a estatização sob controle operário, entendendo que a gente combate a propriedade privada dos meios de produção, seja ela de 5, 10, 50, 500, 1.000 trabalhadores. A gente defende que a propriedade seja pública, coletiva, em que sai internacional, mas pelo menos nacional. E isso também vem nos contextos políticos das lutas nesses processos. Então, na Comuna de Paris, na Revolução Russa, né, como disse aí nessas diferentes experiências, isso está colocado. Na América Latina também, nas experiências mais recentes. E para o movimento das fábricas ocupadas, isso também era uma questão central, porque a gente estava também na luta ali em 2002, lutando ali pela reestatização das ferrovias, reestatização da Vale, para uma Petrobras 100% estatal, então, defendendo na perspectiva aí de patrimônio público coletivo, mas isso não significa uma estrutura verticalizada, por isso o controle, né? Então não é só nacionalização, é nacionalização sob controle operário, estatização sob controle operário. E por que isso? Porque você tem que organizar a produção a partir dos próprios trabalhadores e a democracia operária se realiza com os conselhos de fábricas e as assembleias, com o poder coletivamente realizado. Desculpa te interromper, mas eu vi muita gente falando isso também. Então, vamos transformar em uma estatal, só, finalizada aí. Uhum. Então é uma coisa bem diferente disso. A gente fala assim, taticamente, tá bom, então o que você está querendo dizer? Que seja um patrimônio público, coletivo, e os trabalhadores vão ser explorados com a mediação do Estado, é isso? Como é que vai ser? Não, então, assim, não é um simples detalhe, né? Agora, você tem documentos nossos, tem o histórico, é interessante, porque a gente, ao longo do tempo, enfrentava esse debate e a gente dizia, então se a Flasco for nacionalizada, achamos que é um avanço, assim, né, o governo Lula vai estatizar a Flasco, a Cipla, tá bom, nós vamos continuar lutando para que tenha um controle operário, como a gente quer lutar por um controle operário hoje em fábricas estatais, que também está cada vez mais raro, porque mesmo tendo patrimônio estatal, você tem participação do setor privado, enfim. Mas é isso que a gente falava, uma Petrobras 100% estatal. A palavra de ordem controle operário não necessariamente ainda foi colocado, mas a perspectiva de você organizar a produção a partir de quem realmente está na fábrica e organizando a produção, fazer esse controle democrático, é real, é concreto. Então, os vídeos e os livros apontam, e eu vou falar aqui um pouquinho, então, porque parece tão distante, né? Uhum. Então, como é que isso se dava nas fábricas? Como é que é isso? Vou chegar lá, aguenta aí, gente, peraí. Antes, eu acho só também ainda importante dizer que nesse debate, vamos para a prática, na porta da fábrica, como é que se colocavam isso? Os trabalhadores, pela dimensão do emprego, a importância do trabalho nessa realidade, e sem qualquer fetiche ou uma discussão de que o trabalho dignifica, não, o trabalho nessas condições, ele é para pagar as contas na sociedade capitalista. Trabalhador explorado, um trabalho alienado, um trabalho doentio, né? Então, não é isso, mas é o que paga as contas, é o que garante. Tem uma perspectiva da dignidade no sentido que é construído nesta sociedade capitalista. Mas os trabalhadores que se colocavam a gente precisa seguir com a produção. Se é com o patrão ou com nós. Nós estamos com raiva do patrão, porque ele engana, porque ele não está pagando os impostos, não está pagando os direitos, não paga energia, estamos tendo cortes de energia, ele fica tirando aqui as máquinas, ele fala que vai fechar, é isso, assim, com essas palavras, é isso que se vivencia ali nesse momento. Quando a gente começa a falar sobre a ocupação de fábrica, parece que vem à mente que, não, isso só vai dar certo se todos os trabalhadores forem bolcheviques, versados no marxismo, com base em Lenin, e não é isso, né? Você está falando que é a realidade concreta. Eu preciso do trabalho para pagar minha conta e colocar comida na mesa. Isso. E daí, olha que legal, a gente vai chegar para conversar, porque quem vai ser muitas vezes travas nesse momento, né? Supostos grandes militantes ou super revolucionários, sindicalistas, né? E, nossa, qual é a solução então que você tem? Porque a gente chega então, né? E eu vou falar de 3 experiências concretas, até para respeitar aqui a ideia de tempo e tal, mas o movimento das fábricas ocupadas, ele vai atuar em pelo menos aí 35 fábricas, cada uma com uma história, cada uma com um tempo de ocupação, mas em 35 fábricas houve, de alguma maneira, ou a retomada da produção sob controle dos trabalhadores, ou teve a ocupação, e daí sofremos uma reintegração de posse, assim como o movimento sem terra e sem teto. De alguma maneira, a perspectiva do controle operário se concretizou
numa disputa direta ali na relação capital-trabalho, com várias dimensões que eu vou falar aqui um pouquinho. Mas então, sim, é isso, Leandro, a gente não pode idealizar como se tivéssemos ali um monte de... Nós queremos o nosso trabalho cotidiano, inclusive porque nós sabemos, né, e isso vai ser uma frase que a gente vai usar diariamente no movimento, né, não há socialismo no seu país, muito menos uma fábrica ocupada sobrevive isoladamente, então não adiantava ocupar a Cipla e a gente se fechar na Cipla, não adiantava ocupar a Flasco e se fechar na Flasco, uma bolha. Então nós precisávamos garantir essas trincheiras, a importância de ter esses espaços como resistência, mas a solução da Cipla, a solução dos trabalhadores da Flasco não se dá só na fábrica. Então, a gente precisava ter essa dimensão. E, inclusive, isso, de a gente batalhar por uma construção de ter novos seres humanos, né, como vários autores, o próprio Che, né, vários... A gente precisa construir novos seres humanos, novos homens e mulheres ali que vão fazer a luta. E isso não vai se concretizar. A pessoa não entra dentro da fábrica e fala, nossa, agora eu sou um revolucionário, estou do lado de fora e pronto. Então, não. Claro que nas fábricas ocupadas, a gente fez e conseguimos avançar muito em vários aspectos aí, mas não é uma bolha. Então, é verdade que se reproduzia nas fábricas ocupadas ainda racismo, machismo, homofobia, interesses individuais, a pessoa continuava assistindo a Globo, continuava reproduzindo o mundo real, certo? Exatamente, então, ela tá inserida no sistema capitalista, né? Claro. Então, assim, toda a pressão, isso estava colocado. Mas, vamos lá, na situação dos trabalhadores, eles estavam falando isso, eu quero seguir trabalhando. Agora, eu não tenho confiança no patrão. Então, por que a gente realmente não pode produzir e trabalhar? Os trabalhadores colocam todas as dificuldades, falando, porque da Ford isso surgiu. Ah, mas vocês acham que é fácil só ir lá ocupar e tal? Não, claro, e ninguém está falando que é fácil. Não, mas não vai ter insumo, e o que a gente vai produzir? Vai produzir carro, mas a gente tem que produzir transporte coletivo, e a gente tem que fazer outras coisas. Tudo isso é verdade, mas calma, é um passinho de cada vez. Vamos dar um primeiro passo? Imaginem o impacto de a gente ver todas as plantas industriais, todo o parque fabril da Ford ocupado pelos trabalhadores. Ocupa. O primeiro passo ocupa. Depois a gente vai ver. Você acha que o MST vai falar, eu vou avaliar se eu vou ocupar ali, porque eu não sei, vai que não dá certo. Não, ocupa, faz a luta, vai ganhar, vai perder, vai sofrer despejo, vai à luta. Não, mas isso é ser irresponsável. Não, tanto é que o movimento corretamente mapeia muito bem a área, qual que vai fazer, como vai organizar, tem plano B, C, D, tem pontos de apoio, etc. Movimento sem terra e sem teto. O MTST ia ficar olhando, aqui melhor não, hein? Aqui não vai dar certo. Não. Então, por que o movimento sindical e o movimento operário não podem ocupar as fábricas? E daí vamos discutir. O Trotsky tem um texto fantástico que fala sobre o impacto no processo de consciência com as ocupações das fábricas. Se a greve já é um processo fantástico, né, simbolicamente, ao cruzar os braços, falando que nada que é produzido na sociedade capitalista acontece se não for, né, pela força física, mental, pela capacidade de produção, justamente dessa força de trabalho, uma mercadoria única na sociedade capitalista, a única capaz de produzir um valor de troca para além do seu valor de uso. O que dizer de uma greve de ocupação onde a perspectiva da propriedade está colocada, onde o patrão vai falar, não, vocês não podem entrar porque a fábrica é minha. Você deve 600 milhões, nós temos aqui 600 milhões de patrimônio, elas por elas, fora. Nós temos aqui 100 milhões de dívida trabalhista, são os nossos direitos que você se apropriou indevidamente, fora daqui, a fábrica é nossa. Entende como é possível provocar uma contradição na sociedade brutal? Por que não faz isso com a Ford? Isso é uma trava. São os sindicatos que não colocam... O movimento das fábricas ocupadas, ele não quer ser um trabalho de suprimir as direções sindicais e os sindicatos. Ele deve ser uma pauta dos sindicatos, do movimento operário, com todo o problema que tem estrutural do sindicato aqui no Brasil, etc. Agora, a responsabilidade das direções é muito grande, evidentemente. Agora, nós passamos muitas experiências, eu falei de 35, onde teve o controle operário de alguma maneira, mas eu poderia dizer aqui, sem dúvida, aí, e até numa outra atividade que eu tive nessa semana, discutindo a experiência no movimento das fábricas ocupadas, a gente foi tentar lembrar e listar. A gente conseguiu levantar mais de 300 fábricas que, de alguma maneira, a gente esteve na porta da fábrica e apanhamos, literalmente, de sindicalistas. Tivemos diferentes experiências, mas ir na porta de cada fábrica que estava fechando, demitindo,
a gente chegava lá, normalmente, ou que a gente ficava sabendo e tal, ou em vários casos, os trabalhadores entravam em contato, falando, putz, estamos aqui, a situação é essa, ouvimos falar de vocês, ouvi na TV, ouvi não sei o quê, vocês não vamos aqui, vamos organizar, será que é o caso? A gente era chamado pelos trabalhadores, e quem às vezes acaba se virando contra era o próprio sindicato. E aí eu quero fazer duas perspectivas. Uma era que o sindicato falava o seguinte, né? O pelegão lá era uma coisa com patrão e pronto, né? Mas um sindicato que se colocava ali do campo da esquerda e tal. Esses sindicalistas falavam o seguinte, não, no capital, fábricas fecham, há uma lógica de concentração e centralização. Diante desses fechamentos, não tem o que fazer, a gente tem que resguardar que esse patrimônio seja para pagar as dívidas trabalhistas e a gente não tem o que fazer. A gente combatia essa perspectiva primeiro, evidentemente, que sobre a perspectiva política de que você, então, coloca uma posição refém diante das contradições da sociedade capitalista. Então, quer dizer, não tem o que fazer na sociedade capitalista. Porra, se tem, temos e devemos, né? Agora, concretamente, em relação a isso, sim, isso a gente não nega que há uma concentração e centralização de capital. Agora, diante disso, combate. E não é que a gente vai ocupar tudo a mil maravilhas, ocupar, inclusive, seja da Ford ou a Flasco ou a Cipla, são fábricas menores. A Cipla é um processo interessantíssimo porque eram 1.000 operários ocupando a fábrica, a Flasco num porte muito menor. Então, eu quero me concentrar para falar um pouquinho mais diretamente com o histórico do movimento, mas esse debate era central para dizer do que fazer do fechamento das fábricas, porque desarmava os trabalhadores, né? O sindicato ali funcionava como uma trava, como um obstáculo, como algo que vinha para conter uma disposição de luta muito grande. Se você faz isso, você reproduz também uma contradição muito forte, que é a solução individual. Você tira uma perspectiva coletiva da ocupação e fala, bom, cada um vai para sua casa, quem conseguir emprego, beleza, então quem se inserir no mercado de trabalho reproduz uma lógica meritocrática, né, e individualiza as soluções, né? E mesmo de advogado, porque falava assim, não, mas tem que garantir os direitos trabalhistas, tal. E eu falava, pô, mas e o principal direito trabalhista, que seria o direito ao emprego, o direito à seguridade social, etc. Isso não está posto, né? Então, é muito limitado. Desculpa, só para trazer essa questão da individualização, apareceu, acho que foi no programa da Fátima Bernardes. Aqui o canal é cultura, hein? Eles entrevistaram uma trabalhadora que ia ser mandada embora, e ela falou, vamos mandar embora, vão me pagar, e querem que eu use esse dinheiro para investir em um negócio próprio. Mas quem que vai comprar? Com a quantidade de desempregados, a cidade, eu acho que foi na fábrica no estado da Bahia, não me recordo o nome da cidade. Ela fala, a cidade só existe por conta da fábrica. Então eu vou abrir um negócio, eu vou empreender, que essa é a palavra do momento, e não vai ter ninguém para comprar. Sendo que a luta, isso que a mulher falou, ela tem que ser uma luta conjunta. Eu falei, caramba, olha isso. Mas... Não, fantástica. Entendeu claramente. Exato. Ela vive isso, ela vê a condição. E isso era... Eu tive um choque ali de realidade intervindo nisso, quando um trabalhador da Flasco, que até hoje tem um carinho, um respeito muito grande, Carlão, ele usa uma expressão, em um dos documentários, ou numa das entrevistas, agora não lembro de cabeça, ele usa a seguinte expressão, ele fala assim, quais os peão que sobra numa fábrica ocupada? Para a realidade da Flasco, que é uma fábrica muito pequena, marginal, dentro da uma fábrica do ramo químico, com dificuldades, etc., ele fala assim, quem é que sobe? Ele fala, é o mais velho, com baixa escolaridade formal, que não conseguiu emprego. Quem conseguiu alguma outra coisa já arrumou, já está fora. Então ele usa essa expressão que eu acho muito forte, que ele fala, quem é que sobra? É os peão mais ferrado. Na Ford, teve gente que saiu antes, teve gente e tal, mas nós estamos falando de um universo ali direto, de 5.000 trabalhadores demitidos em um mês, que é o que a Ford anuncia, mais 1.000 que seria para as transições finais, num dado bastante significativo, a gente vê 6.000 trabalhadores demitidos. Só um parênteses, né? Até porque hoje estamos gravando aqui, dia 29 de janeiro, um dia de luta do Banco do Brasil contra a privatização. Em 2020 foram 10.000 bancários demitidos. Só para a gente ter uma dimensão também do que significa, por um lado, uma demissão em massa da Ford, como é feita, e sem tirar o impacto das outras demissões. Bom, nessa situação toda do fechamento das fábricas, isso vai aparecer realmente do que fechar, né? Do porquê fechar, né? Então tem que voltar a produzir. Nossa, mas tem questões operacionais básicas, quer dizer, tem matéria-prima, a gente vai conseguir produzir, emite nota fiscal, juridicamente pode mexer, é do patrão, não é?
faliu financeiramente, juridicamente está falida ou não, quais as consequências, tem medidas de arrestos de bens, dívidas trabalhistas, como é que a gente vai organizar, tem uma série de questões, evidentemente que é super complexa, mas a decisão política de fazer isso, e aí se tem uma coisa que o movimento das fábricas ocupadas deve ser respeitado e valorizado, com todas novas contradições e dificuldades que evidentemente que surgem, é que não ousem duvidar da capacidade de aprendizado da classe trabalhadora. A classe trabalhadora sabe como é que funciona a produção, consegue aprender muito mais rapidamente, muito mais fácil do que qualquer pequeno burguês que chega numa fábrica. Então, e a gente vivenciou isso, e com muita humildade, eu como estudante de direito pequeno burguês, cheguei na fábrica e aprendi na marra o que esses caras são fantásticos. Então, eu tenho um privilégio de ter sido forjado nesse processo de luta a partir de um combate e uma opção de vida como advogado popular e atuar como movimento das fábricas ocupadas. Na Cipla, na Interfibra e na Flosco, a partir do processo de greve e de luta contra os patrões, os trabalhadores tomam uma primeira decisão, constituem uma comissão de greve, que estava da greve, ela com a ocupação, ao realizar a ocupação, ela transforma essa comissão de greve na comissão dos trabalhadores, o conselho de fábrica, vai permanecer durante toda a vigência da fábrica sob controle dos trabalhadores. Um representante de cada turno, de cada setor, uma rotatividade entre os trabalhadores, e ali se tomam todas as decisões. É a primeira grande decisão que se realiza no momento da ocupação. Isso é o controle operário, isso é a democracia entre os trabalhadores. Todos os trabalhadores, da zeladoria, da segurança, do administrativo, da expedição, da produção, dos diferentes espaços dentro da produção, da ferramentaria, todo mundo ali representado, e cada um é um voto, não tem o voto do advogado vale mais, ou do administrador, do financeiro, tudo é igual, as decisões são tomadas coletivamente. Todas as decisões do conselho passam depois pela assembleia, tudo publicado, mesmo da produção, é uma dinâmica de entender o processo produtivo. Então, como é que faz para comprar matéria-prima, qual é o valor, o cara está vendendo por quanto, como isso vai funcionar, quais formas de pagamento, como é que funciona essa troca de título, como é que funciona essa operação. Isso é discutido coletivamente com os trabalhadores e é um processo com isso, depois, durante toda a sua produção, então, na jornada de trabalho, como é que a gente consegue entender a matéria-prima é melhor X ou Y, ela funciona melhor de um jeito ou de outro, com os maquinários sucateados, como é que os trabalhadores, estudantes de engenharia visitam a fábrica e falam, é uma loucura o que vocês fazem aqui, como é que vocês conseguem, e tal. E depois, ao vender a produção, enxergar nesse processo produtivo, Então, eu quero destacar que, ao fazer tudo isso, há um processo de desalienação dentro da fábrica. Então, não fora, porque há um processo ainda da alienação da sociedade capitalista, porque justamente não é uma bolha, como a gente falou, mas é um processo riquíssimo de entender todo o processo produtivo. E isso vai ser uma grande conquista para os trabalhadores, individualmente, para cada um, mas é uma experiência para o conjunto da classe trabalhadora, essa é uma conquista coletiva que o movimento proporciona para a experiência, para a realidade brasileira e mesmo internacional. A segunda decisão que toma é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, de 44 para 40 no dia da ocupação. Isso significa a liberação do sábado, que é para ter um dia de lazer, um dia de estudo, de militância, família, o que você quiser fazer, esportes, etc. Não é pouca coisa isso, não é pouca coisa. É uma redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Na Cipla, existia trabalhadores terceirizados, e a decisão também foi que todos os trabalhadores terceirizados iam ser imediatamente contratados diretamente pela Cipla, incorporados, porque não tem uma divisão entre esses trabalhadores. Nós combatemos a terceirização e, na prática, fizemos isso. Não tem uma diferenciação de contratação, não tem diferenciação de direitos. E o terceiro aspecto com isso, da redução da jornada de trabalho, que depois, com muito estudo, com muita luta, a gente consegue reduzir para 30 horas semanais, 6 horas diárias. E isso é fantástico, porque se a gente conseguiu fazer isso nas fábricas com todas as dificuldades de tecnologia, fábricas sucateadas, etc., o que dizer em outras fábricas? O que dizer na Ford ou em outras fábricas que teriam todas as condições para a gente fazer isso? A outra dimensão é na questão salarial, quando nas fábricas existe uma diferença salarial brutal. Na Cipla, no momento da ocupação, tinha uma diferença de 30 vezes. Tinha diretor ganhando R$15 mil e tinha trabalhador terceirizado ganhando R$500. É uma diferença gritante. A gente conseguiu equalizar de ter uma proporção de 5 vezes. O menor salário R$1.000 e o maior salário R$5.000. E com isso,
o maior salário não é do diretor, do advogado, não, é o maior salário do ferramenteiro, a profissão mais qualificada da produção. E com isso, nessa proporção, conseguir manter os trabalhadores, conseguir garantir um funcionamento da produção. Com isso, a gente conseguiu organizar muito melhor a produção. Na Flasco, a gente fez isso na proporção de 3 vezes, de 1.000 para 3. Não tinham trabalhadores terceirizados. Na Flasco, quando ocorre a ocupação, tinha 64 trabalhadores e a gente chegou em 118 trabalhadores, praticamente o dobro. E isso mostra que você, ao não ter a apropriação privada da riqueza, você consegue socializar melhor o valor que é medido em tempo e em dinheiro. Então, você consegue estruturar melhor a jornada de trabalho, você consegue reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, você consegue gerar novos postos de trabalho, aumentando a produção e a produtividade. A eficiência coletivamente controlada, administrada. Isso não é um chicote de um patrão individual para falar, fulano tem que produzir mais, quantas a gente produz na Flasco, tambores plásticos, né, para a indústria, em especial para a indústria química. Então, não é se quem produz um tambor melhor ou não, né, produz mais tambores no seu turno, tal. Não, é coletivamente, em que momento a máquina está funcionando melhor, por conta do seu desgaste histórico, que momento que ela precisa fazer a manutenção com óleo e etc., que momento que a matéria-prima acaba fluindo melhor, quais as condições, que margem que a gente pode comprar da matéria-prima. Todo esse aprendizado coletivamente é feito dentro da produção e esse trabalho é fantástico. Ale, 2 coisas que você passou que eu acho que fica muito no imaginário das pessoas quando a gente fala em ocupação de fábrica. Primeira coisa é, então vai ser ocupado e todo mundo vai ganhar igual, todo mundo vai receber o mesmo salário. E você já falou que não, que isso está relacionado à atuação profissional de cada um, que não vai ter essa discrepância gigantesca, principalmente de gente que está atuando somente organizacionalmente, né? Então não vai ter um salário de 30 mil, enquanto pessoas recebem 500. Que desmistifica essa ideia, né, de todo mundo ganhar igual. É um debate que realmente sempre surge e a gente fala que é um bom debate, podemos discutir as condições de igualdade. Na Cipla, na Flasco, nas experiências que então vão ser a marca aí do movimento, né, com a Interfibra junto lá, que faz prospecção de petróleo e adotou também todos esses procedimentos, foi um limite encontrado para não perder um trabalhador. Então foi essa margem, né? Agora, o que eu falei, inclusive, na primeira pessoa, né? Eu, pequeno burguês, falei, nossa, mas é isso, não tem que ser tudo igual? E o peão fala, não, aquele tem que ter mais porque ele tem responsabilidade maior. Aquele tem mais porque ele tem um trabalho que, na nossa divisão aqui, acaba tendo mais responsabilidade. Então, seja um líder de turno, seja o trabalhador da ferramentaria e esse trabalhador que estava falando, ele fala, eu trabalho aqui no misturador, a minha responsabilidade é menor, então eu quero ir lá para o outro depois, se for o caso. A gente faz um rodízio, como a gente vai fazer? A gente teve diferentes experiências em relação a isso, mas a organização da produção é uma organização industrial que tem responsabilidades. Então, houve um entendimento. Agora, a questão pecuniária, vamos dizer, de salário, para depois a gente pode fazer toda uma comparação, né? Eu quero falar do movimento para depois fazer algumas comparações com as outras experiências, né? Então, mesmo que possa ser criticado como uma contradição, então eu falo assim, então vamos pegar uma média concreta, 1.000 e 3.000. Por que não põe num valor intermediário igual? Porque o líder da produção, ele falou, se eu não receber 3.000, eu vou sair. Então, tá vendo? Ele é um capitalista, ele é não sei o quê. Como que a gente julga isso? Como é que a gente controla? Então, pode não ter sido nunca o cenário ideal, mas para algumas comparações, e em especial com as cooperativas, onde tem as retiradas e não salário, e daí fala que é igualitário, as contradições são gigantes, e a gente pode depois desenvolver para falar um pouquinho disso. Mas, então, é verdade, desmistifica uma coisa e a gente nunca escondeu, e é um debate, e podemos ser criticados com isso, mas acho que vale a pena conhecer um pouco dessas experiências, e um pouco desse mundo real, que às vezes é idealizado, né? Então, isso era fundamental para a gente entender como é que funciona. Com esse salário, mas com os direitos, né, simbolicamente a carteira de trabalho, então significa com toda a seguridade social, isso tem um impacto brutal. Nas fábricas ocupadas, nós não tivemos nenhum acidente de trabalho, não tivemos ninguém afastado, né, por um adoecimento de trabalho. Isso não é pouca coisa numa sociedade capitalista, numa produção com trabalhadores com idade mais avançada, com condições de trabalho em maquinários antigos. Sem qualquer capacidade maior de estruturação, isso tem que ser considerado. Eu acho que seu fone desencaixou ali. Não, desculpa, eu tô no... Foi, vamos lá. Então, eu acho que isso tem que considerar. Desculpa, Leandro, você ia falar uma segunda coisa? Não, é porque o pessoal pensa, então, se a fábrica for ocupada, vão fazer bloqueio, vão boicotar a empresa. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Ela produzia barril,
e vendia, os capitalistas compravam de uma fábrica ocupada? A sabotagem, a gente aprende também na prática que o capitalismo ele é mais pragmático do que os capitalistas. Os capitalistas podem odiar que aquela fábrica produzia os tambores plásticos e ela é uma fábrica sob controle dos trabalhadores. A questão concreta é, se a gente entrega no prazo o produto é de qualidade e o preço, e daí é uma das limitações, quer dizer, a definição do preço é no mercado, quer dizer, ou vende por esse valor ou não vende, e a gente vendia numa mínima relação ali, as concorrências, o que tem de produto, o que é esse nicho, etc., ele está pouco se lixando se é uma fábrica ocupada. Isso ele individualmente. Então, as fábricas compravam da Flasco? Opa, compravam, nunca foi um problema de demanda. Agora, enquanto classe, se organizaram para combater? Sem dúvida, muito. Filme Intervenção, inclusive, justamente chama Intervenção porque foi a grande ação da burguesia, da classe patronal, se utilizando, infelizmente, né, o próprio governo Lula, que organizou a intervenção, então, enquanto classe, utilizando o Poder Judiciário e a Polícia Federal, né? Então, mas depois eu falar também disso, mas aqui, assim, a resposta é para dizer que nós tivemos momentos de sabotagens enquanto classe. A dinâmica do capital é maior que isso. Então, a gente, nas contradições que nós tínhamos, para trocar título, por exemplo, quem entende como é que funciona isso, a gente pagava taxas muito altas, né, e a gente não tem capital de giro, não tinha crédito, né, o CNPJ patronal, então todas as dificuldades. Quero só dar mais um passinho para a gente, em relação do movimento e a gestão, né. Então, não vou conseguir esgotar aqui, mas tem uma série de curiosidades, uma série de histórias, uma série de apontamentos que ajudam a enxergar, visualizar a realidade, o cotidiano ali das fábricas, né? Eu disse que individualmente nós tivemos essas conquistas em relação à jornada, salário, emprego, que são perspectivas que também se colocam na segunda dimensão, que é uma perspectiva enquanto classe. Então, nós nunca nos fechamos na fábrica, na produção. Então, por isso, enquanto movimento, atuamos em 35 fábricas que tiveram ocupação da fábrica. Nós, e de alguma maneira, houve a discussão e a perspectiva da retomada da produção sob controle dos trabalhadores. Algumas ficaram durante meses, acampava na porta da fábrica, ocupava, produzia e vinha a reintegração de posse. Os trabalhadores ficavam lá na frente para não deixar o patrão, né, produzir e liquidar patrimônio, sair com matéria-prima, né, sair com máquina de dentro da fábrica. A Flecped ficou 6 meses com os trabalhadores acampados na porta da fábrica, em Itapevi. Experiências das mais diferentes lá, onde houve esse combate. A Ellen Metalúrgica, em Caieiras, um combate da qual eu participei diretamente e fiquei durante 6 meses fazendo esse trabalho, indo da Flasco para a Ellen Metalúrgica, enfim, são histórias riquíssimas, né? E que demonstram uma perspectiva, da perspectiva de classe, de estar em outras fábricas, né? Porque a pergunta é que, se é possível fazer isso na Flasco, por que não é possível fazer em outras fábricas, né? Se a gente não precisa de um patrão para produzir, por que a gente precisa de uma classe patronal, né? E isso vai dando um outro patamar de perspectiva do movimento que, desde o primeiro ano, passou a construir encontros regionais, passou a ter relações com outros países e outras experiências, relação no Brasil com vários sindicatos, com as centrais, em todos os congressos, sempre apresentávamos moções, disputávamos a posição, lutando para que a CUT, por exemplo, impulsionasse a perspectiva da luta das ocupações das fábricas, mas mesmo as duas aí, intersindicais, a Conlutas, sempre disputamos para que encampassem essa perspectiva de luta, né? E além de uma solidariedade, sempre ali com ações conjuntas, né? A experiência das fábricas ocupadas é uma experiência concreta de frente única, né? Então, uma aliança operária estudantil, porque sempre tivemos uma relação muito grande com o movimento estudantil, com os estudantes, com uma juventude que realizava encontros, atividades nos espaços, que entra essa terceira dimensão que eu quero falar, que é uma dimensão ali do que significa a perspectiva política na prática da estatização sob controle dos trabalhadores, né? Nós não queremos, a gente não se enxerga enquanto proprietário, a fábrica não é nossa, ela tem que ser pública, coletiva, e isso se dá através da coerência de que a fábrica seja ocupada. Nesse sentido, vários coletivos, grupos culturais, educacionais, nós fizemos 8 festivais culturais na Flasco, além disso, né, concentrados com inúmeras atividades, peças de teatro, grupos musicais. A Flasco fica numa região
periférica, né, da região metropolitana de Campinas, na divisa de Campinas, Sumaré e Hortolândia, evidentemente ali desguarnecida de equipamentos públicos, culturais, educacionais. Nós fizemos um espaço, um galpão subutilizado, nós realizamos o EJA, realizamos espaços ali das atividades educacionais, atividades esportivas, e essa dimensão de ser um espaço que é público, é coletivo, é fantástico. Nós tivemos anos lá onde a gente fez até, conseguimos sistematizar e mostrar que nós fizemos mais atividades culturais do que toda a região. Então, assim, uma coisa histórica de você ter uma perspectiva da dimensão territorial e combater a perspectiva da propriedade. Em especial na Flasco, nós temos ali uma particularidade de que o terreno era da fábrica. Era um terreno muito grande, 1/4 do terreno fica a fábrica e 3/4 do terreno, que dá 100 mil metros quadrados, estava subutilizado, abandonado, usado pela especulação imobiliária, usado pelo patrão ali para um futuro crescimento ali da planta industrial. O fato é que a gente organiza uma ocupação de moradia e que constitui um bairro que se chama Vila Operária Popular e que está em processo final de regularização, garantindo moradia para 564 famílias. Isso é fantástico, porque você consegue fazer novamente a discussão da propriedade, a discussão da relação entre os direitos de moradia com trabalho, com dignidade nesse sentido, um bairro com um processo de luta bastante interessante. Estamos lutando na regularização, conseguimos água e energia, com muita luta, em que é fantástico você também pensar tamanho da propriedade, da planta da Ford, ou de tantas. Pega cada um que está ouvindo agora aqui, pensa na sua cidade, nas suas cidades vizinhas, perto das estradas, ou quantos galpões, quantas fábricas ficaram abandonadas, estão subutilizadas. Por que não pode ter um espaço cultural, um espaço de formação, um espaço da prática esportiva, um espaço para a geração de renda, um espaço de sociabilidade, hortas comunitárias, espaços mesmo ali de restaurante, bar, coletivo, de produção ali de alimentos, e tudo isso a gente conseguiu fazer com as fábricas ocupadas. Então é fantástico que a partir da luta concreta você também tem essas outras dimensões. Então a gente sintetiza que a experiência das fábricas ocupadas pode ter essas 3 grandes conquistas, né, individuais para cada trabalhador, a perspectiva enquanto classe e essa dimensão mais ampla de combate na sociedade para uma efetiva transformação social, a construção da sociedade socialista, a gente construir as condições para uma relação de poder ali que tem as dimensões locais, né? Então, é evidente ali que o movimento, ele era combatido, então, por direções sindicais pelegas, por direções sindicais que mesmo que estivessem dentro do campo da esquerda, não faziam um efetivo combate, reproduziam a lógica do que não tem o que fazer e uma suposta meritocracia que a pessoa vai depois ali se virar. Na fala que você fez, Leandro, da trabalhadora entrevistada, né, com um peso muito grande, né, e ela foi lá e desmistificou essa coisa do próprio empreendedorismo e tal, mas é assim, a fábrica, ela não é ela com as dificuldades, então não é fácil trabalhar na fábrica ocupada, a gente tem muita dificuldade por conta dos maquinários antigos, as dívidas, há um processo de judicialização e de criminalização. Para você ter uma ideia, a gente é responsabilizado, a gestão dos trabalhadores por conta das dívidas da época do patrão, nós fomos criminalizados, veja você, Leandro, nós fomos condenados por formação de quadrilha, por organizar ocupações de fábricas, nós fomos condenados, aí a gente conseguiu reverter na segunda instância, mas chegamos a ser condenado por organizar ocupações de fábricas como quadrilheiros. Então, veja você, meu Deus. O 2 pesos e 2 medidas, oficiais de justiça na Casa de Trabalhadores, querendo penhorar bens pessoais dos trabalhadores por conta das dívidas patronais, né? Então, quer dizer, coisa que não fazem com os patrões, vem fazer com os trabalhadores, né? E a mesma coisa, né? Eu falei que do elemento político, queria deixar esse último gancho, que era a conjuntura política que se colocava, e como o movimento também fez esse combate sob a perspectiva política, então o Lula recebeu o movimento das fábricas ocupadas no dia 11 de junho de 2003, 6 meses depois ali de eleito, uma caravana com 10 ônibus do movimento das fábricas ocupadas se dirigiu de Joinville para Brasília, fomos recebidos com Lula, e o Lula usou, ao apresentar a reivindicação da estatização sob controle dos trabalhadores, o Lula ali muito solícito, sorridente, estava num clima importante e legal ali, mas apresentando essa luta histórica dos trabalhadores. Os trabalhadores da Cipla fazia 6 meses, tinham ocupado ali pouco mais, que foi em outubro de 2002, a ocupação na Cipla e na Interfibra. Elas são do grupo econômico, né, que é conhecido aí da Tigre, de tubos, conexões, né, e a Flasco também desse grupo econômico. Então tiveram uma série de condições que permitiram ali algumas particularidades que fizeram essa relação, inclusive da Flasco com a Cipla e Interfibra. Quando estão lá na reunião com o Lula, ao apresentar a reivindicação da estatização sob controle dos trabalhadores, o Lula
usa a seguinte frase, né? Essa pauta não está no cardápio do governo, né? E essa discussão do cardápio surgiu também novamente agora com a discussão da Ford, quando a gente vê muita gente vinculada, né, com os governos do PT, o próprio Genuíno e outros que defenderam a nacionalização da Ford e tal, mesmo que sobre outra perspectiva, né, mas pautaram isso. O Léo Pinho, que é um dirigente importante, pessoalmente, inclusive, tenho bastante respeito por ele, tal, da Unisol, mas a gente tem bastante diferenças ali de como se conduziu as experiências no movimento, nos movimentos da economia solidária durante o governo Lula, também falando disso, né, de uma nacionalização sob controle dos trabalhadores, né. Podemos fazer uma série de balanços, ninguém quer ficar atacando pedra, nada, a gente fala que bom, bem-vindos, né, a luta agora, né, vamos fazer esse combate agora é a conjuntura, tá bom, tamo junto, a gente não tem problema. Entrou no cardápio. Agora entrou no cardápio. Então, quando o Lula falou isso, na verdade, também não era verdade, porque ele monta um grupo de trabalho com o BNDES, e o resultado desse estudo é de que é plenamente possível essa estatização sob controle dos trabalhadores. No estudo do próprio BNDES, ali feito, então, durante o governo Lula, o Carlos Lessa, economista nacional desenvolvimentista, assina um relatório, um estudo bastante denso, e é fantástico porque fala, se a perspectiva é de garantia dos empregos e pensar uma planificação da economia, e no caso era do ramo plástico, químico, então é estratégico, depois até se potencializou isso por conta da Petrobras aí com o pré-sal, é profundamente estratégico, os tambores plásticos são utilizados pela Petrobras, nós tivemos inúmeras reuniões do BNDES na Petrobras, articular ali, pensar uma economia, né, de escala, pensar uma estruturação da planificação da economia, né, e é esse o centro da perspectiva política que se coloca pela estatização sob o controle dos trabalhadores. Quer dizer, imagina com a Ford, seria plenamente possível você estruturar, porque, né, a quantidade de empresas ali em trabalhadores indiretos, né, na escala produtiva automobilística, né, e metalúrgica, é fantástico, dá para fazer um monte de coisa. Bom, tivemos esse estudo, e daí a decisão, nós voltamos com o Lula e falamos, o estudo que você mandou fazer 2 anos depois está aqui. É plenamente possível fazer o que juridicamente, né, se chama aí, que é a adjudicação, né, que é a transformação da dívida em créditos, a compensação tributária. Eu acho engraçado às vezes essas coisas, porque é o seguinte, né, a gente fala, nós temos que fazer a expropriação dos meios de produção. Nossa, essa frase é super revolucionária, porque é isso que a gente tem que fazer, certo? Ela está no Código Civil, artigo 1228 do Código Civil, que é a nata do direito privado burguês da sociedade brasileira. Está lá, expropriação judicial. A questão, e sem nenhum fetiche do direito e do judiciário, pelo contrário, se tem um espaço que é estratégico, como uma trincheira para o capital e ao judiciário, nós temos que ver que, para o capital, eles fazem isso. A expropriação é realizada diariamente, a adjudicação o Estado faz diariamente, mas para o capital. O estudo do BNDES foi utilizado para Aracruz Celulose, JBS Friboi, Banco Pan-Americano, Silvio Santos, exatamente o estudo. Agora, 2 pesos e 2 medidas. Para a fábrica ocupada, não pode. Se não bastasse isso, no dia 31 de maio de 2007, a fábrica amanhece invadida por 150 policiais federais, foi a maior ação do governo Lula contra o movimento operário durante seu mandato. É nomeado um interventor judicial com segurança particular, anuncia a lista de 84 trabalhadores demitidos, todos os líderes de turno, todas as principais representações, trabalhadores ali que tinham 25, 30 anos de fábrica foram demitidos, uma coisa absurda, um terror, com segurança privada dentro da fábrica, ninguém pode falar nada, volta a produzir sob o controle desse interventor e afasta o controle operário. Durante 1 ano a gente consegue fazer um grande combate, mobiliza muitas ações, fizemos Tribunal Popular, fizemos manifestações, fizemos giros, inclusive internacional, fizemos muita luta e denunciando o que estava acontecendo. No entanto, o interventor lá consegue manter a intervenção internamente, depois ali no prazo de 1 ano, mais 300 trabalhadores são demitidos, é um terror dentro da fábrica, a Cipla até hoje está aberta, está produzindo sob o controle do interventor, só mudou o interventor, inclusive à época lá ele faleceu, mas mantém uma lógica privada. Nessa sentença que nomeia o interventor, o direito ele usa, né, ele é arrogante assim, né, então ele usa todo latim, se acha muita, né? E a gente esquece, às vezes, que desembargador, né? A gente acha que tem os sérios, mas eles são extremamente minoritários, né? E os de esquerda, então, minimamente comprometidos com os direitos sociais, menos ainda. A gente tem que lembrar daquele desembargador que estava na praia lá, que não queria pôr a máscara, e a guarda municipal para dar uma multa para ele, certo?
ele quer dar a carteirada, sabe? Então, é isso, sabe? A gente fica achando que os caras são muito... Mas tá bom. Mas, enquanto classe, eles também, né, a burguesia se utiliza do judiciário e se tiver que dar as porradas, eles dão e deram. Na sentença da intervenção, ele vai utilizar os seguintes termos para justificar essa intervenção. Ao permitir a defesa intransigente dos postos de trabalho, o movimento das fábricas ocupadas, através da executada empresa Cipla, estar-se-á desrespeitando o Estado democrático de direito. Imagina se a moda pega. Essa frase, imagina se a moda pega, Isso é tá a grande... Está escrito, virou faixa, virou frase de camiseta, sabe? Assim, a sentença, ela tem algumas pérolas, porque eu só não... É exatamente o que eu acabei de falar. Ela só começa como quinto e último e principal fundamento da medida excepcional. O processo foi em segredo de justiça, era uma dívida de 1998, que era da época do patrão. Nós tínhamos apresentado uma série de alternativas para fazer pagamento, que estão na lei, artigo 24 e 28 da Lei de Execução Fiscal, que é unificar as dívidas, que é algo que já tinha sido feito em outras fábricas do mesmo grupo econômico. A gente pediu para fazer igual, que é paga uma porcentagem do faturamento. Isso é feito diariamente com todas as fábricas, mas não, com a gente não podia fazer. Ele ainda usa outras lá, que era quinto e fundamento. Tem outros. Tem um que ele fala o seguinte: ao permitir as ocupações das fábricas, o custo social que a Cipla hoje está causando, a gente escreveu, né? Custo social para quem, cara pálida, né? Para quem que você está falando, né? Agora, essa da imagina se a moda pega, é justamente isso que eu quis dizer, porque na mesma página tem 4 ou 5 expressões em latim. Então, assim, vem todo no latim, de repente, acho que, assim, ele perdeu a paciência, né? Então, assim, imagina se a moda pega. Aí pronto, entendeu? Aí escancarou tudo. Então, é isso que está em jogo. Então, o movimento, ele é exitoso, não porque a fábrica foi um sucesso econômico, por tudo que eu já falei aqui de conquistas, ela tem limites. Por exemplo, a gente está produzindo na sociedade capitalista, então a gente tem que vender. Se não vender, se não conclui o processo da relação de capital, ela não tem a sua concretização. Então, tem um ótimo debate, quer dizer, nossa, e tem mais-valia nas fábricas ocupadas, como é que se concretiza o capital, como é que se dá isso? Então, com todas as conquistas que eu falei, eu também não quero idealizar dizendo que ela por si só resolve. Agora, que o movimento é fantástico por todas essas conquistas, colocar um dedo na ferida e colocar a classe trabalhadora em movimento, fazendo as mediações de uma greve de ocupação, para discutir o controle operário, fazer uma dimensão do espaço, de uso do espaço, né, coletivo do espaço, com todas as experiências que eu falei aqui, dos galpões que estavam subutilizados, a perspectiva de pegar um terreno e, por conta de um déficit de moradia do bairro, e a gente organizar uma ocupação de moradia para quem estava morando de aluguel, quem não tinha condição de moradia, etc. Isso é fantástico, isso coloca um dedo na ferida muito grande. Então, a gente era atacado pelos setores reformistas do governo, pelos dirigentes sindicais pelegos, ou gente que não topou ir até o fim na discussão, inclusive com um discurso pseudo-esquerdista, e fomos atacados diretamente pela burguesia. E quando eles se juntaram, o ataque foi brutal. E é verdade que ela deu essa porrada tão forte na Cipla, e eles vieram tentar, na Flasco, a gente conseguiu resistir naquele momento, numa ampla mobilização, porque daí foi depois, então, na Cipla estava em segredo de justiça, e nós não tivemos como saber, a gente acorda, eu lembro o meu celular tocando às 6 da manhã com a fábrica já invadida pelos policiais federais, a gente conseguiu ali denunciar, combater, resistir, fazer o enfrentamento, mas num nível de truculência, e, enfim. Na Flasco, eles vieram tentar, a gente conseguiu resistir, literalmente ali, trincheiras, enfrentamento, mas também usamos aí pontos de apoio jurídico, a decisão de Santa Catarina não poderia prevalecer aqui, fizemos embates, etc. Faz um corte de energia na Flasco, o interventor, de forma bastante questionada, com a empresa aqui da concessionária, né, da CPFL, e vira também quase um karma aí da Flasco, né, que vira e mexe tendo cortes de energia para uma dívida gigantesca da época patronal. A gente estava com 118 trabalhadores, a gente consegue religar a energia 42 dias depois, a gente retoma com 52 trabalhadores, faturamento do zero, uma dificuldade enorme, quando a gente estava no auge. A Flasco, a estratégia que a burguesia utilizou foi depois de esmagar, literalmente uma tortura, porque a gente tinha perdido a grande fábrica, a Cipla tinha 1.000 operários. A Interfibra fazia prospecção de petróleo, era a empresa mais rentável, ajudava as outras fábricas ali com capital de giro, era uma forma, né, o movimento crescia. Isso era, então, nós estávamos em 2007. A Flasco volta a produzir com muita dificuldade, ela veio se arrastando até agora, 12 de novembro de 2018, quando depois de 3 cortes de energia, a gente tem mais um e que a gente não consegue até agora religar a energia, voltar a produzir.
e num processo de uma conjuntura, num efeito político muito grande, porque é verdade, se era muito difícil com Lula, é muito difícil com a Dilma. Eu estive na semana onde a Dilma, nós tivemos inúmeras reuniões, etc., mas digo ali que eu fiquei na última semana da Dilma, assim como outros movimentos sociais, eu atuo com muita coisa de moradia, estive em reunião lá com a turma da CMP, o MM, com o MTST, estava em várias reuniões com o próprio Boulos ali, a gente buscando ali umas últimas canetadas ali com a Dilma para resguardar e garantir algumas conquistas dos movimentos, né, mas não, né, então também não é por isso, né, é outro debate aí, mas não é à toa que foi derrubado, caiu sem ter a capacidade de mobilização e as lutas, porque era um governo defensável e que tinha uma série de possibilidades e que não faziam. Agora, é evidente que sim, depois, com o governo Temer, com o governo Bolsonaro, as condições vão piorar muito mais, porque uma coisa era a gente se dirigir ao Lula, inclusive falando, e o cardápio, né, mas a gente falava, viu, Lula, a palavra de ordem era se dirigindo ao governo, né, estatize, né, coloque a Flascou sobre controle operário e tal. E agora com o Temer e com o Bolsonaro não tem qualquer cenário. No nível do Estado, em São Paulo, com os governos do PSDB também a gente nunca conseguiu, porque podia discutir o que seria uma estatização no nível estadual. Nós discutimos no nível municipal, nós tivemos um governo do PT em Sumaré, com a Flascou, onde a gente discutiu isso. Em Joinville também teve um governo do PT e também se discutiu, né, uma municipalização, né, e isso é um debate que envolve, por exemplo, cooperativas de reciclagem, isso envolve os serviços públicos municipais, né, que devem ser com as empresas públicas municipais, né, então por que não, né, dava para fazer uma série de coisas. Na Cipla se produziu o projeto Petrocasa, de casas de plástico, caixas d'água, né, e são demandas do cotidiano, da construção civil, da necessidade da população, então tem várias coisas que dá para fazer. Os tambores da Flascou podem ser utilizados como cisternas, e fizemos projetos com universidades, podem ser utilizados pela Petrobras ali, e a gente poderia ter capacidade de produção, tem um monte de coisa que poderia ser feita. Mas as opções políticas nos levaram também nessa conjuntura. Então, nós temos hoje a Cipla e a Interfibra sob o controle patronal com trabalhadores numa situação muito difícil. A Cipla foi depois fechada e vendida. A Cipla acabou de ser recentemente vendida e está decretada a falência. Foi decretada a falência em Santa Catarina da Flascou e, apesar, né, independente da produção, o fechamento da fábrica, que a gente não está produzindo, mas a gente tem uma escala de trabalhadores, mantemos ali com muita dificuldade, ali uma escala ali na portaria para preservar o patrimônio ali, para ainda garantir que isso seja hoje garantido para os trabalhadores. Isso é verdade, né, que é a situação muito difícil, quase que, né, nossa, mas que triste, então, né, todo mundo a gente fala isso e fala, não, é triste, é evidente, mas a gente mantém a cabeça erguida e a cara limpa, porque a gente sabe de todo o combate que foi feito, a gente avalia que tudo valeu a pena, a gente faz importantes debates sobre erros, acertos, dificuldades que tivemos, mas a perspectiva é muito positiva, individualmente pelos trabalhadores, porque conseguiram muito se aposentar, conseguiram conquistas pessoais, individuais, de moradia, de fazer os filhos estudarem, de conseguirem eles estudarem, de conseguir, muita gente tem relatos emocionantes, assim, eu consegui comprar minha casa, consegui construir na Vila Operária, eu consegui fazer com que, tem o seu Luiz Roberto que fala que foi muito emocionante, que no mesmo ano que ele concluiu o ensino médio, que ele foi voltar a estudar, a filha dele estava entrando na faculdade, ele nunca imaginou que ia conseguir pagar uma faculdade da PUC para ela, isso tudo graças à Flascou, etc., ter a carteira de trabalho assinada, porque diferente das cooperativas, você é cooperado, você não é um assalariado, você não tem salário, você tem retirada. Os dados da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi destruída depois com o governo Temer e Bolsonaro, mas com o governo Lula-Dilma, o dado da Senais, que era interessante, 32% das cooperativas somente duram mais de 2 anos. Existe o grupo de pesquisa de empresas recuperadas por trabalhadores, o GPERT, que envolve 12 universidades, em especial das engenharias, com um cara muito legal na coordenação, que é o Flávio Chedid, no Rio de Janeiro, fazendo um mapeamento, um estudo que foi feito na Argentina, muito legal também com as experiências da Argentina, o Teobauen, a Zanon, nós temos relação lá com muita gente, e com o professor Andrés Ruggieri, da Universidade de Buenos Aires, que faz um mapeamento fantástico. Eu tive a experiência de ficar 6 meses na Venezuela, acompanhando as fábricas ocupadas em 2007, e é um processo riquíssimo, com experiências de controle operário, com o processo da Revolução Venezuelana, com o Hugo Chávez participando de encontro das fábricas ocupadas. Isso deu muita repercussão aqui no Brasil, porque ele falou, fábrica é uma palavra de ordem também do movimento, fábrica fechada é fábrica ocupada, e fábrica ocupada deve ser nacionalizada sob controle dos trabalhadores. Ele tem essa frase daquele jeito do Chaves, muito enfático, e daí aqui no Brasil a Fiesp, a Abiplástica, a Associação Brasileira
das indústrias do ramo plástico, fizeram um ataque de que o Chaves estava incentivando invasão de fábrica no Brasil, saiu uma entrevista de uma página no Estadão, saiu uma reportagem na revista Veja, e a gente disse que a gente tem muito orgulho de sair na Veja, sendo chamado de MST das fábricas, porque significa que a gente estava incomodando, ao ponto de eles gastarem 6 páginas com a gente, né? Então, esses ataques, esse processo de luta, talvez a grande síntese é realmente aquela frase do juiz, né? Imagina se a moda pega, imagina se os trabalhadores passam a organizar as ocupações das fábricas. E eu concluo dizendo, né, sou um entusiasta das ocupações, a gente tem que ocupar as ruas para fazer as lutas, a gente tem que ocupar as escolas em defesa da educação, a gente tem que ocupar as terras para ter reforma agrária, a gente tem que ocupar os terrenos vazios para fazer a reforma urbana, para garantir moradia, e daí a gente parece que é um tabu falar das fábricas, justamente a produção, porque uma coisa, como o Paul Singer falava na experiência das Senais, nós podemos e devemos fazer a discussão de geração de renda. Na esquina da Flasco tem uma cooperativa de 10 mulheres, uma cooperativa de costura. Pô, super legal, porque é uma forma ali de elas se juntarem, organizarem. Mas para além de uma discussão desse empreendedorismo, sucesso individual, não, o povo está lá para tentando se virar, né? Não é uma cultura. O cara que tem um carrinho de cachorro-quente na esquina, não é porque ele vai fazer um grande cachorro-quente, não é essa a perspectiva que se coloca. Está todo mundo tendo que se virar, está fazendo bolo, está vendendo miçanga, o povo está se virando, certo? Porque está ferrado. Agora, o que dizer das situações das grandes fábricas, as produções? A gente não consegue intervir enquanto classe, né? As experiências dos governos sociais-democratas foram incapazes de colocar uma perspectiva. Eu falei rapidamente no mestrado, né? Eu estudei exatamente ali os 2 governos Lula. Nós não tivemos uma lei que viesse a avançar para resguardar os trabalhadores, foram incapazes de frear a terceirização, fizeram a lei em relação às fábricas ocupadas, não fizeram nada, algo, por exemplo, o Tabaré Vázquez no Uruguai colocou em lei que a greve de ocupação é permitida e não pode ter reintegração de posse se faz a greve de ocupação porque está devendo direitos. Coisas básicas que poderiam taticamente ajudar. Os governos na Argentina, por conta da força do movimento das fábricas ocupadas de lá, o Néstor Kirchner e a Cristina desenvolveram, o conceito sempre é delicado, aí, de políticas públicas, mas teve uma política toda de crédito, de estruturação, de como proceder com as fábricas que estão ocupadas, garantindo compensações financeiras, garantindo a compra. A Zanon, que é uma referência aí, que é muito discutida aqui no Brasil pelo PSTU e o MRT, porque tem essa intervenção lá, mas a gente às vezes briga com eles, eu tenho uma relação com eles aqui, eles sempre estão na Flasco e tal, mas eu falo, pô, vocês são solidários e vocês falam tanto, vocês fazem mestrado e doutorado da Zanon, mas não falam da Flasco, pô, né? Então, mas assim, é uma experiência muito legal, eu estive na Zanon, tem um livro, eu recomendo muito, que está nesse link da Flasco, que o Leandro depois vai pôr aí, que é um doutorado da Josiane, a Josi, é um doutorado da USP relacionando as experiências do Brasil e da Argentina, é muito legal, um trabalho muito sério, foi orientado pelo Cogiola, um trabalho bem legal sobre as fábricas ocupadas Brasil e Argentina, e merece essa análise, mas a Argentina, a Zanon, ela produz cerâmica e tinha ela conseguiu, né, que o Estado, né, então foi como se fosse isso, ela foi estatizada pelo Estado de Neuquén, né, que é a província de Neuquén, e ela tem toda a compra garantida, porque ela produz as cerâmicas, os azulejos para os serviços públicos, então coisas que poderiam ter sido feitas aqui no Brasil e não foram feitas, né, então isso tem que entrar na conta, isso faz parte dos balanços para a gente pensar o próximo período. Eu falei do GPERT, tem também trabalhos em livros que fazem esse mapeamento, e a gente tem muito orgulho de que criam as tipologias sobre fábricas recuperadas e ocupadas, são 64 nesse mapeamento do GPERT, mas eles criam as tipologias e falam, são fábricas que tiveram inúmeras contradições, cooperativas que tiveram subcontratação, práticas de assédio, retiradas, não duraram e tal, tiveram conquistas mais econômicas e tal, mas não tinha uma perspectiva política, eles criam essas tipologias num estudo, e a gente fica bastante contente e orgulhoso de que eles indicam que o movimento das fábricas ocupadas seria uma tipologia própria, que seria a 4ª tipologia, e a tipologia que mais avançou sob a perspectiva de defesa da classe trabalhadora, dos direitos, e uma perspectiva política de questionar o Estado, de questionar a ordem vigente, né? Então, se é verdade que a gente tinha contradições, por exemplo, dessas dificuldades financeiras, as dificuldades das máquinas, todo um processo de judicialização e criminalização, porque a cooperativa é dali para frente, né? Você vira proprietário, então a dívida que ficou para trás, ficou para trás. A gente nunca deixou de discutir falando, como é que eu vou deixar para trás? No grupo econômico são mais de 400 milhões, 150 milhões de dívida do patrão com o Estado.
nas 3 esferas, é dinheiro público, é dinheiro que deveria ser revertido para as políticas públicas, para transporte, moradia, para saúde, para educação. Não, tem que pegar pegar os patrimônios dos patrões. Nós descobrimos, fizemos um levantamento durante anos e fomos descobrindo, nós pegamos mais de 60 bens, fazendas, iate, casas de praia, galpões industriais. Nós conseguimos fazer um levantamento que deveria ser do judiciário para dizer, vai buscar deles. Vai buscar deles, não vamos deixar passar pano, E a regra do judiciário, né, e a regra que foi feita da legislação, a lei de falência que foi atualizada e feita no governo Lula, uma lei do sistema financeiro, que dificulta e inviabiliza ainda mais qualquer discussão mais da perspectiva política que o movimento também colocava. Então, quero concluir dizendo que fazer um chamado para conhecerem essas experiências e que elas podem, sem dúvida nenhuma, serem recolocadas, né? A história é bastante dinâmica, tem um processo histórico, nós estamos diante da maior crise que se coloca, nós não estamos inventando a roda, vamos olhar para as experiências históricas e apontar que a perspectiva das ocupações das fábricas se recolocam na conjuntura, né? Existe um debate histórico dentro do movimento operário, dentro das organizações de esquerda e tal, entre a compatibilidade de greves de ocupação com a massificação de greves, né, greves de massa, greve geral, e é plenamente possível. A posição que defendemos é que deveria ter a ocupação da Ford e, ao mesmo tempo, uma greve geral em solidariedade aos trabalhadores da Ford, uma demissão em massa dessa maneira, junto com processos de privatização, junto com os bancários que estão em luta, junto com servidores públicos que estão na linha de frente sofrendo tanta coisa, seja na saúde, seja agora com a discussão das voltas às aulas. Quer dizer, como é que a gente consegue forçar um lockdown? Então, a gente coloca a palavra de ordem, se não tem lockdown, tem que ter greve geral. Então, que tal combinar isso com as fábricas ocupadas, com essas experiências e fazer um bom debate? Então, é dessa maneira que a gente se coloca aí na conjuntura, com os estudos que estão feitos. A gente está bastante convencido aí que tem que produzir, inclusive, mais coisas, fazer mais lutas, ajudar mais a Flasco, que está numa situação muito difícil, e que isso se coloque aí como um compromisso de classe entre, imagino aqui a turma que está ouvindo, né, uma juventude entusiasta, militantes de diferentes organizações do campo da esquerda, pessoas que querem, de alguma maneira, transformar essa sociedade, a barbárie que a gente vive. Então, agradeço, Leandro, aí o espaço, parabenizo o que você tem feito, é um trabalho brilhante aí de envolver uma juventude e uma galera que está muito disposta a efetivamente dedicar, se alguns minutos, se algumas horas, se alguns dias, ou dedicar a vida para que a gente construa uma outra sociedade, uma sociedade efetivamente igualitária, justa, fraterna, e é a sociedade socialista. Então, é assim que a gente aprendeu a atuar com a vida concreta nas fábricas ocupadas, e eu tenho muito orgulho de alguma maneira, ter participado e estar atuando até hoje com isso, com essas bandeiras, com essa luta, com essa autonomia e sob essa perspectiva. Tamo junto, camarada. Nossa, Lê. Primeiro, que dá vontade de ficar te ouvindo, eu acho que o dia inteiro, né? A gente tem um tempo aqui, né, pra tornar hábil, mas dá vontade de ficar te ouvindo sem parar. Deixar tudo que eu tenho para fazer de lado e ficar aprendendo. Eu espero que todo mundo que ouviu, né, que tenha assistido aqui esse episódio, esteja tão entusiasmado quanto eu, de verdade. Mais uma vez eu agradeço, eu fico muito contente de ter você aqui. Esse papo aqui foi muito, muito necessário, tanto para mim quanto eu espero, né, para as pessoas, para a gente voltar à discussão sobre isso. Eu lembro que quando foi anunciado, né, as demissões e o fechamento das fábricas, fiz um meme sobre isso na hora, e aí um monte de gente começou a falar, meu, você tá doido, que loucura, de onde você tirou isso? Eu, nossa, cara, será que ninguém conhece o movimento das fábricas ocupadas? E aí eu disponibilizei o documentário nos stories, e aí muita gente foi assistir. E aí eu fui até falar com você, eu falei, meu, vamos gravar, porque vai ser sensacional, e enfim, foi até mais do que eu havia imaginado. Agradeço mais uma vez, André, muito obrigado. Eu vou, em vez de ficar indicando material, eu vou deixar uma lista na descrição aqui do episódio, com os documentários, com os livros, onde encontrar, certo? Então, é isso. Eu espero que você que está ouvindo tenha engrandecido tanto quanto eu, porque eu estou aqui muito contente. Muito obrigado, Ale. Imagina, camarada, tamo junto. Eu espero os próximos convites. Vamos na luta e obrigado aí pelo convite, e a história das fábricas ocupadas, faço esse convite mesmo para todo mundo que ouviu e acompanhou, de conhecer
seja sob a perspectiva sempre de quem sabe mais luta melhor, né, mas também de a gente, e com isso melhor, né, assim, intervir na luta de classe, a gente conhecer e às vezes não ouvir aí uma série de pataquada, mas principalmente também de ouvir que não dá para fazer, que isso não ousem duvidar da capacidade de luta e de organização da classe trabalhadora, e eu acho que esse é o grande legado mesmo do movimento das fábricas ocupadas, sem idealizar, mas que com muita firmeza nas posições, e é esse o lema aí que a resistência das fábricas ocupadas indicam. Vale a pena conhecer. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho que está sendo feito, Leandro. Força para todo mundo, se cuidem e coletivamente vamos dar os próximos passos. Estejamos à altura do que a conjuntura está nos impondo. É a barbárie, a maior crise, mas estamos sendo forçados a ter que dar os passos para o próximo período. Estejamos preparados. Fechou, abraço, até mais, gente.